Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos fazer aqui uma reação e um corte do Jogo Aberto. O Renata Fã comentando um pouquinho aí sobre o Verdão, que está atrás de reforço, precisando de reforço urgente, né? Renata Fã, junto com o Edu Nascendo aí, comenta um pouquinho, reage e também vamos ver quais reforços podem pintar no Verdão, né? Surgiu aí John Arias, Nino, tem também Alexandre do Lille e muito mais. Assista ao final e não perca nada. Sem mais enrolações, galera, fica agora aí com o vídeo. Pra cena, um assunto é outro. Abel Ferreira não foi tão escancarado, mas deixou claro para bom entendedor que ele precisa de reforços. Uma chegada, 5 saídas. É isso, o Palmeiras precisa melhorar ainda mais a qualidade do seu elenco. Bom dia. Bom dia, Renata, bom dia, meus amigos. Eu tô no modo preocupado. Crise, sim, então. Renata, porque a gente vê que muitos Bem-vindo ao time. muitos clubes estão se movimentando, contratando, e o Palmeiras até agora só trouxe um reforço e um belo reforço. Agora, o Palmeiras precisa de mais, porque para brigar para os títulos do ano todo. Agora, se continuar assim, vai ser muito difícil. Falando em contratação, Palmeiras e segundo Abel Ferreira na busca por reforços. Cabeça quente, coração apertado. Lembranças de um passado bem recente. Ecos da primeira temporada sem títulos de Abel Ferreira no Palmeiras. Cobrança que cresce. E nós sabemos muito bem dentro do clube que a responsabilidade não é de um, é de todos, mas para fora. O futebol há muitos anos que me ensina que é assim que funciona, mas o caminho é este. A verdade é que essa conta, em 2026, não começou zerada. Um misto de amor e reclamações que são base de um casamento que já dura 5 anos. Tanto que bastaram os primeiros tropeços e problemas para os muros pagarem o preço. Estampado o descontentamento de uma reconstrução que não está agradando a todos. Eu não sigo orientações externas, por isso que todos os nossos atletas e profissionais eles possuem a mais alto nível de tranquilidade para trabalhar, que só com tranquilidade você consegue detectar os problemas e tentar solucioná-los, tá? Às vezes manter um casamento de 5 anos é difícil, quanto mais ser treinador de um clube. Nas redes sociais, no estádio e até aqui, na porta da academia de futebol, o ano começou como o outro terminou. Pedidos por reforços e uma certa divisão na avaliação do trabalho do técnico Abel Ferreira. Um coro por novidades que também foi endossado pelo comandante palmeirense, principalmente após alguns atletas deixarem o elenco. Qual é a real situação do Palmeiras? Até onde a versão 2026 pode chegar, hein? Eu nunca prometi títulos, nem vou prometer. Tu nunca viste o treinador do Palmeiras a prometer títulos. Ouviste sempre o treinador do Palmeiras dizer que somos uma equipa competitiva que vai jogar sempre para ganhar. Foram embora o goleiro Everton, o zagueiro Mikael, o volante Aníbal Moreno, o meia Rafael Veiga e o atacante Facundo Torres. Contratação só Marlon Freitas. Suficiente? As reclamações sobre reforços, aliás, parecem repetir um enredo que foi parecido anos atrás. As contratações são muito claras e muito específicas, e faltam jogadores. Faltam no mínimo 3. Saiu Lázaro, saiu Dudu, saiu o Menino, saiu Vítor Reis. Saiu o Rios, saiu o Estevão. E nós contratámos 17, ou saíram 17 jogadores, contratámos 11 e continuamos neste caminho e não vamos sair daqui. Eu já vos disse que feijão com arroz é bem simples e mata a fome a muita gente. Portanto, não é preciso ser muito inteligente para perceber que jogadores saíram e que jogadores nós precisamos. É só fazer contas. É olhar para os jogadores, quem saiu, goleiro, quem saiu, zagueiro, quem saiu, ponta, quem saiu, volante, fazer contas. E depois, mas essa responsabilidade não é minha. As conversas por Nino, John Arias e Almada, os nomes especulados, parecem longe de uma conclusão. O Palmeiras está lento no mercado? Eu acho que é uma virtude que o Palmeiras tem de ter uma presidente equilibrada. 2025 nós batemos na trave por 3 vezes. 3. Isso comprova que nem tudo que fizemos esteve incorreto. O que nós estamos fazendo esse ano?
nós estamos fazendo alguns ajustes para que a bola não bata na trave, a bola entre. Gosto de desafios, mas cada um na sua função. O Palmeiras está sempre atento ao mercado, querendo fortalecer o nosso elenco. O Palmeiras tem condição de fazer excelentes propostas para excelentes jogadores. Debate na tela do Jogo Aberto com essa turma de nadas, mas quero falar de chegadas e saídas. E tudo isso é assunto para o Palmeiras. Olha só, esse é o panorama resumido aqui. Olha só, saíram do Palmeiras o Everton, foi pro Grêmio. Aí o Mikael foi jogar no Inter Miami, empréstimo, não é com o Messi. O Aníbal Moreno foi pro River Plate. Rafael Veiga vai estrear no futebol mexicano pelo América. O Facundo Torres, tão criticado por Ulisses Costa, foi pro Austin, não é? E aí o Marlon Freitas veio do Botafogo, era titular absoluto na equipe do John Textor. E agora é o único reforço até o momento do Palmeiras. Então a gente sabe que o Palmeiras vem passando por uma reformulação extensa, intensa, e tudo isso está retratado aqui, ó. Esse era o time da final da Libertadores de 2020. Olha quanta gente já saiu, basicamente todo mundo, só o Gomes que permanece no time e é titular, inclusive. Aí, olha só, vamos para a final de Libertadores de 2021. O Gomes e o Piquerez, aqui já estava o Piquerez na lateral esquerda, então eles são os remanescentes desse time vitorioso. E agora, começando 2026, depois de um ano em que o Palmeiras não ganhou nenhum título, nós temos aqui o time base, porque ele já variou muito, o Abel Ferreira, não colocou todos os titulares ainda em campo, até jogou com força mais completa, os clássicos. Mas hoje ele tem Carlos Miguel no gol, Kelvin na direita, Gomes e Murilo na zaga. Aqui, às vezes, tem o Fux também, né, que aparece. O Piquerez ainda na esquerda, no meio-campo. Marlon Freitas, Andréas Pereira, Maurício, Alan, Vitor Roque e Flaco. Esse é o time base. E o Abel pediu reforços. E aí, Sgarbi, pra você, precisa de muita gente? A janela do Palmeiras até aqui, na minha opinião, é uma vergonha, Rê. Vergonha, uma vergonha. O Palmeiras perdeu 5 jogadores que foram utilizados com certa frequência no ano passado. Até o Mikael questionado, o Facundo, que o Ulisses questionou bastante. Jogadores que foram importantes, querendo ou não, em certo momento ali, pra ter no elenco, né? Que foram utilizados. Perdeu 5, trouxe o Marlon Freitas. Bom jogador, titular, claro que vai agregar muito. Só que o Palmeiras vai jogar quantos jogos essa temporada? Muitos. O Palmeiras precisa de reforço. Na minha opinião, isso fica muito claro, muito claro. E a gente vê nesse começo do ano, né? Lógico que a base do Palmeiras é interessante, tem bons jogadores, não fez uma copinha boa como estamos acostumados aí nos últimos anos, só que tem que contratar. Não é toda a temporada que o Palmeiras vai ter um Hendrick, um Estevão, um Alan, que é um grande jogador. Não é, tem setores ali que precisa de jogador com mais experiência ali para jogar uma Libertadores, um brasileiro. Então, Leila, Anderson Barros, essa temporada a janela é uma vergonha até aqui. Vergonha, o tempo tá acabando, né? Não tem mais muito tempo para contratar, até porque brasileiro já tá rolando, paulista, fase decisiva já, tem que acelerar. Agora, Chico Garcia tem um detalhe. Como o Abel Ferreira vai conseguir unir a juventude, valores que estão aparecendo da base, com experiência para transformar o Palmeiras num time vitorioso, porque não é só ser competitivo, é ganhar títulos. Então, mas ele sempre fez isso mesmo quando ele teve o seu elenco estelar, até pela base maravilhosa que tem o Palmeiras, mas o Abel ele tem uma necessidade de reinventar o time baixando a média de idade. Porque ele entende que o futebol ele tem uma intensidade muito grande, uma exigência muito grande, física inclusive, e ele faz isso. Se a gente comparar os times anteriores com o time base, nesse momento, é um time que baixa bastante a média de idade. Você libera jogadores acima de 30 anos e você consegue colocar jogadores perto dos 30 anos, porque o jogo hoje exige isso. Agora, ponto nova linha. Você precisa também de jogadores mais decisivos, mais prontos. E eu penso que do ano passado para cá, o Palmeiras mudou um pouco o perfil ao trazer Vitor Roque e Andréas Pereira. Eles não são mais veteranos, mas eles são jogadores mais com status maior, inclusive com custo maior, né? Porque o Palmeiras sempre contratou jogadores para apostar. Eu tô com uma suspeita de que o Palmeiras não vai utilizar essa janela. Ele vai utilizar a janela do meio do ano. Ele vai dar o tiro no meio do ano. Por quê? Porque o Abel, desde o ano passado, isso ficou muito mais claro, ele projeta a sua temporada para o segundo semestre.
ele faz os seus testes no começo, a gente tem um ano, mais uma vez, muito longo, tem uma grande pausa na metade, e eu penso que ao invés, né, de apostar agora, como outros clubes estão fazendo, ele vai deixar para investir na metade do ano. Marco Aurélio Cunha tem... O Palmeiras joga para conseguir a primeira vitória que ainda não veio no Brasileirão. O Palmeiras se reapresentou na manhã desta segunda-feira aqui na Academia de Futebol após a derrota diante do Botafogo de Ribeirão Preto, fora de casa pelo Campeonato Paulista. E na reapresentação no início da semana, boa notícia para a comissão técnica e também para a torcida palmeirense. Uma notícia que a torcida está esperando faz tempo. Desde setembro do ano passado, essa notícia está por vir. Lucas Evangelista trabalhou normalmente com o grupo, encerrou, portanto, o processo de transição física. Ele estava lesionado desde a última temporada, desde setembro, e tem possibilidade de ser relacionado para o jogo contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro em Barueri, nesta quarta-feira. Além dele, Gustavo Gomes, Piquerez e Carlos Miguel, que foram preservados nesse último duelo do Campeonato Paulista, também trabalharam normalmente. O Palmeiras, como eu disse, enfrenta o Vitória. Tem mais um treino antes, ainda nesta terça-feira, para o duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que a estreia do Palmeiras foi fora de casa, em Minas Gerais, contra o Atlético Mineiro, empate por 2-2. E o Palmeiras precisa aí mostrar serviço nesse início de campeonato brasileiro, e fica aquele dilema: vou com o time forte pro Brasileirão, aposto tudo no Campeonato Paulista. Nesse momento, esse início de temporada, essa é a grande equação para todos os treinadores. Mas o Palmeiras está numa situação mais confortável no Campeonato Paulista. O Brasileirão está só começando e o Abel Ferreira conhece muito bem os jogadores, conhece os atalhos do futebol brasileiro. Em breve ele vai encontrar esse equilíbrio para o Palmeiras. Vou falar agora sobre o Palmeiras e um patrocinador que tem causado dor de cabeça. Vai causar mais ainda. Eu me refiro ao Grupo Fictor, que bancava 30 milhões de reais por ano para estampar sua marca nas costas do uniforme do Palmeiras, no profissional masculino e feminino, além do patrocínio master das categorias de base. Contrato de 3 temporadas, a gente está falando de um acordo de 90 milhões de reais. Pois bem, nesse domingo, o Grupo Fictor pediu recuperação judicial. Entre outros problemas, esse grupo tem uma dívida no mercado de 4 bilhões de reais. Já havia registrado por aqui que investidores que haviam se associado ao Grupo Fictor reclamavam da inadimplência, eles não estavam recebendo. O Palmeiras passou ileso nesse primeiro momento, mas agora com a recuperação judicial, a situação deve ficar bem delicada. O Grupo Fictor pediu 18 meses de carência para que não pague ninguém e depois tente reabilitar ou se reaver no mercado para ressarcir tanto os parceiros quanto o Palmeiras na dívida que tem. É possível que o Palmeiras, depois de uma análise no seu departamento jurídico, rescinda o contrato, cobre essa grana na justiça e vá buscar um novo patrocinador. Só para completar, o noticiário Alviverde registrar que o zagueiro Robson, que disputou a Copa São Paulo, tem interesse do Betis. Pode ser mais um atleta da base negociado. Contei para vocês que o Sorriso, atacante que teve destaque na Copinha, tem negociações avançadas com o time dos Emirados Árabes Unidos. Tanto as cifras do negócio do Sorriso quanto do Robson não foram reveladas. Quando entrou a Cavalaria, mudou muita coisa. Então, Isa, essa falta de contratação me preocupa. O que mais te preocupa? Eu sei que você já dividiu em 3 itens aí, mas o que mais te chama a atenção? Com certeza esse planejamento ruim, né, do Palmeiras, que eu acho que vem desde o ano passado nessa reformulação de elenco, porque, como eu disse, é normal que, né, você traga uma ou outra peça que você acha que vai dar certo ou não dá certo, isso acontece em qualquer clube. Só que eu acho que o Palmeiras gastou bem para trazer peças que não mudam o jogo tanto quanto poderiam, né, e eu acho que um sintoma disso também é o Mikael e o Facundo Torres, 2 caras que chegaram ano passado já foram embora, né? E, por exemplo, o Emiliano Martinez ontem mais uma vez teve chance e mais uma vez não correspondeu. Então, assim, primeiro que eu acho que o Palmeiras ano passado investiu em muitos nomes que eram apostas, e tá tudo bem você apostar, mas não em praticamente todos os jogadores, né? E aí poderia corrigir esse planejamento, né, porque é normal também você querer corrigir alguns pontos que não deram certo, e o Palmeiras teve desde o final do ano passado para fazer isso, né, o Palmeiras parou lá no dia 5 de dezembro,
Então, dia 5 de dezembro, as necessidades já estavam mapeadas, todo mundo já sabia quais eram as necessidades principais do Palmeiras, e desde então, nada aconteceu praticamente. O Marlon Freitas chega e é um belo de um reforço, mas não era uma necessidade principal. Aliás, eu acho que era uma necessidade principal pensando em liderança. Eu acho que o Palmeiras precisava de um cara como ele. Mas pensando em posição, não era a necessidade principal, porque as necessidades principais a gente vem sempre falando aqui. Um zagueiro e um camisa 5. E até agora nada aconteceu. Tem até março para contratar, a janela europeia, né? Fechou já, né? Fecha hoje, é isso? A janela Isso, europeia? fecha hoje. Alguns lugares têm umas datas diferentes, mas em geral fecha hoje. Enfim, então, assim, é bem preocupante, porque, além de tudo, esse ano é um ano atípico, em que o Campeonato Brasileiro já começou. Então, não adianta você apostar todas as fichas na janela do meio do ano e fazer um segundo semestre maravilhoso, se no primeiro semestre você colocar tudo a perder, porque nesse ano o brasileiro é de janeiro a dezembro. A Libertadores, como sempre, é durante todo o ano. Então você tem um calendário muito traiçoeiro nesse ano. Então acho que o Palmeiras está muito atrasado no planejamento. Num planejamento que, como eu disse aqui, poderia ter sido feito já com antecedência. A gente já sabia quais eram as necessidades. Outros times terminaram a temporada depois do Palmeiras, né? E se mexeram. Caso do Flamengo, caso do Cruzeiro, do próprio Vasco, que está contratando jogadores dentro das necessidades do Vasco e das possibilidades que o Vasco tem, mas o Vasco está se reforçando. Então, assim, por que o Palmeiras, né, se atrasou tanto? É uma grande questão e uma pergunta que eu gostaria de fazer, inclusive, se eu tivesse oportunidade. Eu tirei tudo que eu... Pois é, e aí o Alexandre Damiano, que é nosso amigo do Apoia-se, aliás, vocês que estão sempre aqui, sabem que eu até apostei com ele quem vai terminar na frente no Campeonato Brasileiro, uma garrafa de vinho, se é o Palmeiras ou se é o Corinthians. E ele traz um ponto sobre, não é apenas a matemática do sai 5 e vem 1, temos uma diretoria totalmente descolada da realidade. Um pouco disso, Isa, eu acho que a diretoria demora muito a se pronunciar, demora muito a explicar as coisas, e essa história, o Massini, que usa sempre o termo Coreia do Norte do futebol, porque é um time absolutamente fechado, que não tenta passar explicações, e quando passa são explicações sempre, como eu posso dizer, burocráticas, explicações mínimas, sempre notinhas que não agregam em muita coisa, é muito difícil a gente entender as coisas. E é por isso que me chama a atenção o que o Abel falou ontem. O ideal seria o quê? Durante essa semana, Leila, Anderson Barros falarem na academia de futebol amanhã, inclusive por conta da Fictor, que já já a gente fala sobre isso também. Até porque tem muito assunto para ser falado no Palmeiras. O Palmeiras não sabia da Fictor, enfim, isso a gente pode falar depois, vamos ficar falando de futebol e já já a gente passa para esse assunto do dinheiro. Tem bastante superchat que já já eu vou ler aqui. Mas aí essa questão de descolado, essa questão de time fechado, é algo que me chama muita atenção, sabe, Isa? E o pior de tudo, e aí é o que eu falei pra vocês já, inclusive na semana passada com você, o mais inacreditável é que quando o Palmeiras ganhou do São Paulo, a presidente estava tirando onda com o torcedor palmeirense que estava bravo. Isso é inacreditável. Inacreditável. E tava 4-1, foi 3-1, o Palmeiras tinha tomado de 4 do Novo Horizontino. 4. E aí a diretoria tira uma onda. Aí o que acontece? Ontem, quando o Palmeiras perdeu, ela não falou nada, não fez nada, não prestou esclarecimento, não deu entrevista e, obviamente, não fez videozinho falando que estão mais calmos. Agora, só me falta o Palmeiras ganhar do Vitória na quarta-feira e ela fazer esse vídeo. Ou mesmo que ganhe do Corinthians no domingo que vem. Quando que ela vai entender que tem que parar de tirar onda com a torcida, Isa? Você tem ideia disso? Você acredita que em algum momento ela vai perceber isso, que ela vai ouvir alguém? Não, eu não acredito que isso vai acontecer. Infelizmente, eu não acredito. Porque essa é a postura dela, né? E aí vai de encontro com um outro ponto que eu trouxe na abertura, né? Que é justamente esse distanciamento que hoje a diretoria do Palmeiras tem com o torcedor, né? Porque a Coreia do Norte, né, que o Massini fala, tudo bem, a gente, como jornalista, a gente quer apurar, a gente quer ouvir quem
fala pelo Palmeiras, mas a verdade é que os diretores eles estão se comunicando com a própria torcida. Então, se o Palmeiras é fechado para a torcida. É fechado para o torcedor que quer entender o que está acontecendo dentro do clube. Que é mais que a obra que estão fazendo lá na frente, né, Isa? Que vão deixar o torcedor ainda mais distante da porta da academia. O pouco que tem, que os caras vão lá na academia para tentar ter um contato com ele saindo de carro, estão metendo uma obra gigantesca para deixar ainda mais afastado. Como se um ato isolado de 3 marginais criminosos, sei lá, o nome que você quiser usar, justificasse isso. Então é isso, galera. Chega mais um fim de vídeo aqui no canal, mas temos notícias aqui no mercado da bola do Verdão. O Verdão segue no mercado, né? Ainda mais com as últimas notícias que vem acontecendo e também dos últimos jogos, né? Nada bom do Palmeiras. Surge aí na mira agora aí a notícia aí de que Jorge Jesus pode pintar no Palmeiras, isso mesmo, né? Jorge Jesus que jogou no Flamengo, ele pode pintar aí no Verdão se Abel não conseguir conquistar os resultados. E isso pode ser realmente, né, algo, vamos dizer assim, muito concreto, porque Jorge Jesus já está a ponto de ser demitido, né, do seu time, vai ficar livre no mercado. E ele é um ótimo técnico, a gente sabe que ele é um ótimo técnico, então talvez seja até bom Palmeiras e Abel encerrar esse ciclo aí, porque ele foi muito vitorioso, parece que não está conseguindo tirar o máximo aí do time do Palmeiras, mas ele merece mais uma chance de trazer reforços e não continuar. Se ele continuar perdendo mesmo com reforços, aí podemos dizer que realmente não dá mais, precisa finalizar. Mas até o momento ele continua aí dando alguns resultados, né? Vencendo alguns jogos importantes e também títulos. Dê sua opinião aqui, se concorda comigo, inscreva no canal, galera, e até o próximo vídeo.